fofoca. Na semana passada, é porque eu tô abrindo o negócio, mas na semana passada, a gente começamos a falar sobre abertura e fechamento de clínicas, de empresas de um modo Certo. geral. E aí eu e a Leide falamos sobre questões documentais. Sim. Falamos sobre a importância de ter uma boa contabilidade, alguém que você possa contar. Uhum. Falamos sobre... Segura pra eu me ajeitar. Claro, segura. Falamos sobre a importância de ter uma boa assessoria jurídica, entender da questão dos valores, né, dessas coisas, que isso é mais importante. É prioridade em relação a escolher a logomarca, a paleta de cores, aonde vai ser, né, que tem várias outras coisas que a gente pode e precisa fazer antes de abrir uma empresa. Essa live já está disponível no nosso canal aqui do YouTube. E vai ser muito bacana se você assistir na sequência, porque a gente vai dar... Eu acredito que hoje a gente avance um pouco mais, mas ainda não vai encerrar esse assunto nessa live de hoje. Então, muito possivelmente, a gente vai precisar de pelo menos mais uma para que a gente possa se finalizar, de fato, esse assunto. Mas eu ainda não vou nem fazer a abertura pro YouTube. Eu vou... Bora dar uma fuxicada antes. Fuxica. Hoje é dia 31 de julho, é o último dia, já sabe, é o último dia do mês, 31 de julho de 2025, caso você assista esse vídeo, muitos anos para frente, desde janeiro de 2025, desde o dia 20 de janeiro, quando houve a troca na presidência dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos tem estabelecido mudança nas taxas de importação sobre produtos de outros países. Desde lá, então desde abril, ele já estabeleceu uma taxa de 10%, né, já aumentou para 10%, e em função a divergências de opinião políticas sobre o que é decidido dentro do Brasil... Porque os Estados Unidos é um país imperialista e o Trump quer mandar no mundo, porque enquanto ele tá causando fora do mundo, ninguém fica olhando quantos crimes sexuais ele cometeu na vida. Pode seguir. Posso continuar? Ele estabeleceu exigências. É muito interessante isso. Ele estabeleceu exigências para que caso o Brasil não cumpra a partir de amanhã, dia 1º de agosto, a taxa será de 50% sobre produtos importados do Brasil, e isso tem um impacto... tu não quer? Então é que esse não vai sair. Um impacto sobre a nossa economia. E por que eu estou falando disso? Porque é sobre negócios, então eu acho que isso é uma coisa importante. Nós estamos situadas no Nordeste, apesar de não sermos naturalmente daqui, né? Você é do Sudeste, eu sou do Norte. Mas o Nordeste é o estado que mais sofrerá e já está sofrendo o impacto sobre essa taxação, porque desde o início do mês, quando isso foi informalmente comunicado, as empresas já cancelaram pedidos de pescados aqui do Nordeste. Então, a partir de amanhã, empresas daqui já vão dar férias coletivas. Eu vi em algum lugar que o Nordeste vai ser, e o Ceará especialmente, provavelmente a região e o estado mais afetados pelos tarifaços. 70%, né, da nossa economia, 70%, perdão, das exportações brasileiras saem daqui do Nordeste. Eu não sei te dizer a porcentagem, mas isso é só o contexto. Por quê? Porque nós precisamos observar atentar para a importância de conseguir enfrentar situações conflituosas. O seu enfrentamento, e agora a gente está falando de uma coisa lá fora e trazendo aqui para dentro, o seu enfrentamento, ele vai ditar como que as pessoas vão se relacionar com você em situações futuras. Modelo que você passa para os outros a partir daquele momento.
E aí eu queria que a gente conversasse um tiquinho, de repente pode ser muito, a depender do que, sobre como que o Brasil, na figura do presidente da nossa república, tem se comportado diante dessa imposição de alguém que tem mais dinheiro, mais poder, mais influência. Não sei se vocês conseguem, mas eu vou fazer, porque o óbvio precisa ser dito, fazer a relação entre operadora de saúde e uma clínica de médio e pequeno porte. Eu acho que é isso, né? Então, diante, né, de um conflito em que você aparentemente tem mais a perder e tem menos força, né, de barganha ou de atingir o seu oponente. Eu acho que é muito exemplar, né? Não só, primeiro, esclareceu quais são os valores e deixou claro de maneira assertiva, não agressiva, não atacando, mas esclareceu e deixou claro qual era a posição. Segundo, se colocou numa posição de estou aberto a propostas, porém este é o limite. Essa é daqui pra frente não tem conversa. Que é o que a gente sempre fala de dentro da minha casa mando eu. Essa é uma coisa que eu falo, Ana, assim... Exatamente. 48 horas por dia, sabe? E resolução de conflito, situações, relações interpessoais, relações comerciais, qualquer coisa em que você tem dois atores. Dois interlocutores, né? E que têm desejos e necessidades conflitantes, isso se chama política. Isso é política. Por isso é importante falar de política. Isso é política. Como que essas duas partes se comportam de forma a chegar em uma resolução que seja a melhor possível para ambas as partes. Não é a que é boa, é a que é a melhor possível para ambas as partes. Isso é importante destacar porque não significa que uma pessoa vai ganhar, uma parte vai ganhar 100% e a outra vai ceder 100%. Isso é imposição, isso tem outro nome, exato. É nomeado de outra coisa que não é um acordo entre parceiros comerciais. E é interessante porque a gente precisa, cada vez mais eu entendo isso, e eu sei que tem muito disso na escola, na formação de diplomatas. Sim. Mas se eu estiver errada, me corrijam, vocês que estão aqui, tu também. Eu não identifiquei um outro lugar onde exista uma formação específica para enfrentamento de um sistema, entre sistemas. Eu imagino que no direito deva haver alguma coisa nesse sentido, porque é meio que isso também, né? Talvez, Helena, estudo de relações internacionais. A Helena, que é especialista internacional, formada no exterior da Europa, em direito internacional, se você quiser ajudar nós. Mas eu acho que... Mas a ideia é essa, né? Então, quando a gente fala de resolução de conflito, a gente fala de comunicação efetiva, né? De política, né? De o fazer político nesse sentido. O que é o fazer político? Bom, eu tenho que angariar parceiros que fortaleçam a minha posição, e aí eu tenho que também negociar entre esses parceiros o que vai ser compartilhado entre todos, né? Cada parceiro vai ter que também entender e decidir sobre o que vai abrir mão para fazer parte dessa parceria e aquilo que ele não abre mão, que são os valores dele, que são o que essa parte, né, não vai ceder, mas há coisas em que eu vou ceder. Então, assim, eu não preciso ser, a gente cansa de falar isso, gente, eu não preciso ser sua amiga de infância, eu não preciso
agora ficar frequentando a sua casa. Mas nós temos um conjunto de interesses em comum. Então a gente pode, né, fazer parcerias e compartilhar aqueles interesses e unir forças para que a gente aumente, né, o poder de negociação em prol de um determinado conjunto de objetivos. Isso não quer dizer que eu concordo com tudo que você faça, ou que eu vou fazer igual, ou que eu quero que você faça igual a mim. Isso não importa. O que importa é que a gente se uniu para atingir um determinado objetivo, que é um objetivo comum da gente. E eu vou trazer esse assunto para dentro do tema, né, mais amplo dessa sequência de lives, que é o seguinte. O tópico que a gente vai abordar hoje é sobre ética no estabelecimento de CNPJs, de sistemas... Da clínica, exato, no contexto da clínica. E para que você possa cumprir o que você verbaliza como o atendimento, a promessa, né? A nossa promessa de campanha. Estou abrindo porque vai ser de qualidade, temos essa missão, e aqui todo mundo é qualificado, e nós importamos com a criança, a família, a mãe, vai ser campanha. Aí a pessoa chega e ela, né, vota em você, ela te elege, ela te contrata o seu serviço. E ela espera que você, ainda que isso seja implícito, na maioria das vezes, mas ela espera que você lidere a condução adequada daquele país, daquela empresa. E se você não tem clareza, de fato, sobre quais são os limites do que você... Porque na hora que você constitui uma empresa, você está representando algo, representando pessoas que trabalham para você, representando os clientes que estão ali. Representando a área. Ou seja, o Trump pode estar falando por si. O Lula precisa estar falando pela população. Pelo país. Pelo país. Exato. O Trump, ele está, com certeza, falando por si. A única coisa que ele vê é o próprio umbigo. Porém, ele continua representando o país. Tudo o que ele faz é recebido, né, pelo mundo como uma ação dos Estados Unidos. Certo? Do governo estadunidense. Do Estado estadunidense. Da Federação estadunidense. Não adianta o governador da Califórnia ter, né, o piti que ele quiser, que ele continua sendo representado internacionalmente por tudo o que o Trump faz. E aí, eu acho que daí a gente tem essa vantagem, porque o Lula, né, sendo Lula e o governo dele sendo o governo dele, tem a absoluta clareza de tudo isso. Né? O Lula é um estadista. Ele é um estadista. Tivemos poucos no Brasil, o Lula é um deles. Então, ele entende o que está acontecendo e quem o cerca ali também. E aí a gente vê exatamente, né, a coisa a clareza, a firmeza, os valores claramente declarados, a posição e a abertura. E é isso. E não teve, não se cedeu nisso. A subserviência. Não pode ceder. E eu acho que está sendo muito, muito interessante acompanhar isso para aprendermos. A gente fala isso aqui o tempo inteiro. Você não aprende só nos livros, no curso, olhando para os seus concorrentes. Você aprende quando você olha para os eventos do mundo. Não sou eu que falo isso, Skinner falava sobre isso, né? Você aprende olhando para o todo. Conhecimento é tudo aquilo que sobra depois que a educação passou, né? Já vejo aí depois que a educação foi esquecida. Foi esquecida. E é isso, a gente tem que observar, tem que fazer as relações, tem que fazer análises funcionais, né? E entender o que de fato tá em jogo ali, qual que é o comportamento relevante que tá gerando ética. A consequência, né, desejada. Exato. E é isso, gente. Aí ontem o Trump fez o quê? Não, antes de falar dele... Bom, fala dele, porque eu quero falar de duas análises. Mantendo a posição, mantendo a clareza, mantendo a abertura
e sinalizando o tempo inteiro, olha, eu estou aberto, nós estamos aqui. Até agora ninguém ligou. Inclusive, essa sinalização é importante. É dela que eu quero falar. E aí chegou em cima da hora, ontem à noite, né? 24 horas antes de entrar em vigor o tarifaço. O que ele fez? Manteve o tarifaço. Mentira. Já vem cortando os 800 e poucos produtos. Café. Ele tirou 649 da lista. Sobrou o café. Tá deixando aço, alumínio e café. Não, o café ele tirou. Se eles não produzem no país, tu lembra do que Então tirou depois, porque na primeira leva não tinha tirado, eu acho. Não, na primeira leva não. Foi sinalizado no início da semana que aquilo que os Estados Unidos não produz... Ele vai tirar que vai ser zero a taxação. De café, entendeu? Mas, assim, aí ontem à noite ele tirou, ficaram menos de 200, então é isso? É. Desses... Vamos pegar aqui um negocinho. Eu não me preparei para pesquisar o nome tanto do jornalista que eu vou falar, quanto do analista político, que são diferentes, mas enquanto a gente está debatendo sobre isso, eu vou fazer essa pesquisa aqui rapidinho. Eu assisti sobre a ligação. Lula deve ligar, o Lula não deve ligar, o Lula deve ir atrás, o Lula não deve ir atrás. Para falar da ligação, é importante dizer que aprendam, olha, isso é lindo sobre negócios, isso é lindo. Quando eu estava sendo acuada pela operadora de saúde, eu fiz toda essa movimentação, essa tentativa de resistência, de mudar o cenário no bastidor. Eu fiz toda essa luta por trás. E quando as pessoas começaram a dizer, a estarem insatisfeitas e reclamar, e eu tentei dizer que eu estava fazendo esse trabalho árduo, não foi visto. Muito se critica sobre a presidência atual de que ele não sai do palanque. Porque ele fala para quem? Ele fala para quem o elege e para quem não o elege. E aí esse momento é importante porque ele o tempo inteiro no palanque está dizendo: nós estamos abertos, nós queremos negociar, nós somos flexíveis, nós... Exato. Para que chegue lá, mas eu tô falando para vocês, então vocês estão vendo que eu estou disponível, que eu não... A clareza, a transparência, a comunicação eficiente, né? Obviamente, comunicação depende, né? A compreensão depende da onde você parte ali. Uhum. Sempre vai ter a pessoa que vai dizer: mas é porque ele não quer sair do palanque. Sim, porque da onde você parte, dentro das suas redes de significação, é isso que você está vendo, porque é isso que te beneficia, é isso que é reforçado no seu comportamento. Mas, de modo geral, tanto para o público interno quanto para a comunidade internacional, ficou muito clara essa transparência, essa comunicação aberta. E outra, né, gente? Vamos deixar de ser besta e ingênuo, é todo um trâmite burocrático, não é passar a mão no celular e ligar pro WhatsApp do Trump. Não. É todo um acordo, isso é agendado pelas diplomacias, iada, até quem que vai ligar para quem é acordado. E não é assim, eu não tô ligando para você, eu não vou ligar, você que vem atrás de mim, que nem namorado, né, fazendo birra. Não, ele não ligou porque foi sinalizado o tempo inteiro que nós já tava, não ia haver essa ligação. E é sobre isso, porque ele não ia atender, basicamente é isso, a diplomacia, né, tentando fazer esses ajustes e não chegando a lugar nenhum. E aí o que eu vou pegar o nome das pessoas, porque eu preciso dizer, eu vi na Globo News um dos funcionários, eu acho que ele é analista político, falando sobre isso, é um mais novo, ele é sempre discordante da maioria. Eu vou pegar o nome dele aqui. Dizendo que assim, o Lula deveria ter feito isso antes, não deixado para última. Que puseram no lugar do Demetrio Maior, que o Demetrio tá ficando gaga, né? Então puseram outro. Esse rapaz, outro disso. Outro. E aí ele tava dizendo de americano lá para fazer o papel do Demetrio Maior. Que o Brasil que o Lula devia ter feito isso antes, que veja bem, na época que o presidente foi eleito, ele não ligou pro presidente, não estabeleceu, não construiu o relato, o Lula errado. Quando o Lula foi eleito, o Trump ligou pra ele?
a lei é a regra máxima que rege a diplomacia, não é a da reciprocidade? E que era para Lula ter azeitado essa relação previamente. E aí eu li uma matéria de aí sim, um analista político de lá, dizendo as razões pelas quais o Lula não deveria buscar a ligação. E a maioria dessas razões, né, incluído nessas razões, está que não foi ele quem impôs mudança nas relações comerciais. Não é ele quem deve diretamente procurar, porque esse rapazinho aí, ele dizia que precisa se entender como que funciona cada tipo de comunicação, que o presidente dos Estados Unidos, ele se comunica por canais informais, ele gosta muito da pessoalidade, enquanto o Lula fica buscando seguir os protocolos governamentais, ou seja, gente, é um enfraquecimento das instituições. Então, de novo, agora você entende por que botaram esse menininho para ocupar o lugar do Demetrio Bagnoli enquanto o Demetrio Bagnoli fica gagá. Porque é essa a posição de nós vamos ser subservientes ao capital, ao dinheiro, ao imperialismo, a gente vai se abaixar até mostrar a bunda. Por quê? Porque é isso que beneficia o dinheiro dentro do país. Porque o dinheiro dentro do país vem de capital exterior e volta para lá. Então, quem se beneficia se a gente abrir as pernas e fizer tudo o que os Estados Unidos, o Trump, manda a gente fazer? Grandes empresários, empresas multinacionais, né? O agronegócio, que é, em sua maioria, multinacional. Então, é a população que vai se beneficiar com isso. E olha como é interessante. É o governo, é o país que vai se fortalecer. E olha como é interessante o fato do Lula estar fazendo isso publicamente e por que você deveria copiar essa estratégia de relacionamento para o seu negócio, uma vez que o seu negócio existe uma grande probabilidade dele ser oprimido por um sistema com mais capital, influência, capilaridade e por aí vai. Uma vez que ele está fazendo isso publicamente e dizendo claramente não vamos negociar nossa soberania, não vamos baixar a cabeça, essa síndrome de cachorro vira-lata que não... Ele está também comunicando algo, ele está falando sem dizer. E o que ele está... E eu falo muito isso sobre a comunicação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, veja, grandes empresários, não vou submeter o país a essa opressão em função de vocês. E isso faz com que os mega empresários brasileiros se reuniram. Isso fez com que os mega empresários brasileiros se reunissem em comitiva e viajassem até o país para negociar com os empresários daquele país. Isso é tão interessante. Eu lembro quando eu tentava de todas as formas, interceder pelas famílias com a operadora de saúde e alguém dizia assim para mim, isso não é problema seu, isso é problema da família, a família precisa se relacionar com a operadora de saúde. E eu pensava, o quê? Que pessoa, eu tô aqui tentando resolver. Coitadinha da mãezinha. Coitadinha dessas famílias, se não for eu, como é que eu vou botar isso para eles? Não é patriarcal, quando você quer ser o paizinho de todo mundo, a mãezinha de todo mundo, né? Ser o patriarcalismo enraizado dentro de você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pela mãezinha, porque a mãezinha é tão coitadinha que ela não consegue falar por si mesma. Né? Nesse contexto específico, eu acho que parte muito disso. E aí, uma hora a gente aprende que a gente precisa empoderar as pessoas para que elas digam o que elas querem, do jeito que elas querem. Agora, sobe para o outro nível, que é esse do, né? Olha, meu filho, você que se perder tudo vai continuar sendo a terceira pessoa mais rica do mundo? Por gerações. Por gerações.
Se é do seu interesse, levante a sua bunda e vá lá resolver o seu problema. Se vire. Eu não vou comprometer toda uma instituição, toda uma cultura, todo um orgulho nacional que está unindo as pessoas, que está fazendo com que elas, em muito tempo, né, comecem a olhar para uma coisa em comum, só porque você é que vai pagar a minha próxima campanha. Você vai, assim, no fundo, ele quis dizer assim, você vai pagar a minha próxima campanha, você querendo ou não. Mas, neste momento, a minha posição é clara, né? E é essa. Quer ir lá resolver, vai. E é exatamente a mesma coisa, né? Então, assim, a relação quem paga, quem não paga, tá atrasado, não tá atrasado, pediu para diminuir o preço. Isso é uma negociação que o cliente do plano de saúde tem que fazer com o plano de saúde que ele contratou para prestar serviço para ele. Não é uma negociação que você e a sua clínica tem que fazer em nome da família que está recebendo o tratamento. O serviço. E isso eu peguei o nome, eu não sei o nome do meninozinho, mas eu peguei o nome de quem falou contra, né? Uhum. De quem disse, não falou contra ele, argumentou. Não, está expondo a sua análise. Foi um dos autores do livro Como as Democracias Morrem. Ora, vejam bem. E eu tava lendo... Diga-me com quem anda. Que eu direi. E ele fala, inclusive, ele está falando sobre várias análises, né? O posicionamento do Alexandre de Moraes em outras situações. Então, ele está fazendo diversas análises sobre esse cenário brasileiro. Essa da ligação foi uma delas, e dizendo por que não. Por que não fazer, né? As razões por que não fazer e de como que isso coloca o país automaticamente num lugar em que ele está. Como nenhum outro país, é preciso falar sobre isso, como nenhum outro país nesse momento, nessa leva, está resistindo ao trumpismo, né? Ao trumpismo dessa forma. O Canadá e a França e na posição que o Brasil economicamente está. Você entende? Sim. Uma coisa é ser o Canadá e peitar o Trump, outra coisa é ser o Brasil e peitar o Trump. Né? Então, tem isso. E algo que é muito elegante de se fazer, que tem sido feito, vamos pegar um momento em que o Brasil, um momento político em que o Brasil está, não posso colocar no passado. Ele ainda é um país politicamente polarizado. O governo atual, ele é um governo que não tem a maioria, né, no Congresso, não tem essa base forte, está passando, eu ainda posso colocar no presente, está passando por uma imagem, uma avaliação negativa na sua imagem. Tudo bem que na verdade... porque ainda está no... Eu não sei como é que vai... Tipo, tá mudando, mas ele tá ali. Não, sim, perdendo popularidade nas pesquisas. Não, aqui. Então, entenda. Isso mudou nessas últimas pesquisas pós-posicionamento. Isso. Então, eu tô trazendo o contexto de onde que a gente tá. Entendi. Eu não posso dizer que passou, que é passado. Estamos numa movimentação diferente e que eu acho que isso é uma estratégia política. Claro que é. Então, veja, qual é o contexto? Um país polarizado, um governo que não tem a base, não tem a sua maioria na base, com coletas de informações públicas de insatisfação, ou seja, de caída na popularidade do governo, um governo que não estava conseguindo se comunicar adequadamente sobre as medidas que estava tomando e precisou fazer uma reforma gigante no seu marketing, na sua comunicação oficial, ou seja, um governo que estava ali tentando exatamente como você. Você que é a pessoa que está fazendo o melhor pelo seu cliente, o melhor pelos seus profissionais, mas você é vista de forma... só quer ganhar dinheiro, tá olhando para dentro, tá querendo a sua panela, tá fazendo pelos seus. Dentro da sua empresa, você tá ali com pessoas que estão a seu favor, pessoas que discordam de você. Na hora que você publicamente se posiciona a favor de quem você prometeu ao constituir seu CNPJ, ou seja, a gente está falando de ética, defender ou oferecer intervenção, na hora que você se posiciona de maneira transparente e em defesa do certo, em defesa do correto, você obriga
a sua casa a se unir por esta pauta. Tanto que a comitiva do governo que foi para os Estados Unidos, ela é diversa, tem de todas as linhas, porque na hora que a coisa bate na bunda... bateu na bunda todo mundo. Todo mundo tá no mesmo barco. Então, é uma estratégia... Olha só, leiam Artes da Guerra. Gente, é muito interessante. É uma estratégia de negociação, de enfrentamento de conflito, de manutenção da imagem, daquele sistema organizacional, de forma que você está colocando cada agente, cada grupo para se movimentar. Exato. Só que aí vem o problema. Se você não sabe de onde você vem, para onde você vai, se você não tem clareza dos seus valores, se você não tem clareza dos objetivos da sua empresa, da missão, como você vai atingir esses objetivos, e esses objetivos estão indo na direção de quais valores, e qual é a ética por trás que embasa os seus valores, a sua missão, a sua visão. Se você não tem clareza disso, se você não comunica isso claramente, com transparência, e se você não tem habilidades e um plano de comunicação efetiva, você não vai fazer isso. Você não tem nem como fazer isso. Você vai comunicar o que se você não sabe qual que é o seu valor? Você vai comunicar como se você não tem habilidade de comunicação efetiva? E mesmo que você já tenha tomado posicionamentos errados, em momentos até recentes, não é tarde, porque nunca é tarde para você se reposicionar. Para quem está abrindo uma empresa, isso é muito mais do que meio caminho andado. Quando você tem clareza sobre qual é o negócio que você está abrindo, quais são as diretrizes éticas que o seu sistema precisa cumprir, que a sua empresa precisa cumprir. Então, essas coisas quais são os conselhos que você precisa se relacionar, quais são os órgãos federais, estaduais, municipais que você precisa se relacionar, quais são as diretrizes éticas da Constituição, não é da Constituição, mas é da Constituição, sim, federal, sobre quais são os limites de aonde você vai, de onde você não vai, de como que você trata as pessoas, de como que você, todas essas relações. Quando a gente se esconde através de uma culpabilização externa, de que não existe regulamentação, de que não existe diretriz, de que não existe... Eu não consigo entender o que é que a gente está pedindo quando a gente fala isso. Porque nós não somos uma terra sem lei. Eu consigo entender. Eu consigo entender muito bem porque que tem gente que insiste nessa narrativa de que no Brasil não tem nenhuma legislação, não tem nada oficial na lei, no Código Civil, na caralho de bico, e portanto, isso aqui é terra de ninguém, cada um faz o que quiser. Por que tem tanta gente, tanto liberal de gaveta, que insiste em Estado mínimo? Porque quanto menos regulamentação, mais eu posso fazer merda, fazer o que eu quiser, passar por cima do que eu quiser, e eu não preciso, seguir diretrizes éticas, porque elas não existem. Então, daí é cada um por si. Exato. E aí que vem essa melhor. Então, vejam, quem continua insistindo nessa narrativa de que é o faroeste e não existe nenhuma diretriz para o atendimento em aba no Brasil e é isso que faz com que tudo fique uma zona, a gente sempre olha a quem beneficia, minha gente? Vamos lá. Se a pessoa está insistindo nessa narrativa, é porque essa narrativa está beneficiando ela de alguma forma, está sendo reforçada. Então, isso tem esse primeiro ponto, mas eu acho que também tem a coisa, a falta de... Não é... Eu acho que a gente ainda tá num buraco ainda tão mais embaixo que
discutir assim, olha, você tem valores claros, um plano estratégico e uma comunicação efetiva, chega a ser luxo. A formação, você está vendendo um serviço que você não sabe prestar. E aí? Você não sabe nem as minúcias e detalhes do serviço que você está vendendo. E isso é tarefa de casa. Saber estudar. Qualquer vendedor de lojas, empresas, comércios solidificados em marca, tradição, precisa saber do avesso tudo, absolutamente tudo. Quando eu digo tudo, eu tô falando tudo. E eu vou dar um exemplo aqui. Se você faz seleção e é aprovado para trabalhar para uma marca de luxo, bora colocar aqui Mercedes, Porsche, Ferrari, Louis Vuitton, Hermès, marca de luxo. Quando você consegue ser funcionário, trabalhar para uma empresa dessa, você precisa estudar negócio que é assim, sobre as especificações do quê? De uma bolsa, não é da coleção, é de uma bolsa. E aí tem várias bolsas, tem sandália. Você precisa entender todo o contexto de por que aquela... E sabe o que mais? Roda. Eu estava vendo um documentário sobre moda de alto luxo, né? Mercado de luxo. Não era exatamente, era sobre a moda especificamente. E eles estavam focando muito na Hermès. Porque, sabe aquela bolsa que custa mais de 100 mil reais? A Birkin? Às vezes custa mais que um apartamento. Custa. Não, mais de 100 mil já é mais que um apartamento. Mas... tamanho grande. A top de linha custa mais de 150 mil reais. Uma bolsa desse tamanho assim, tá? E se você tiver esse dinheiro, chegar lá e falar, eu quero, você não pode comprar. Será que a minha cliente que eu falei isso hoje de manhã tá aqui? Você não pode comprar. Não, porque para você comprar aquela bolsa, você tem que ser uma cliente da marca, de fidelidade, ter tido um histórico de relacionamento com a marca. E aí você ganha o direito de estar na lista para comprar uma Birkin. E isso não é só a Hermès. Se você tiver o dinheiro para comprar uma Porsche, você não consegue, porque a sua vida financeira precisa ser investigada. Porque na hora que você faz merda com um produto meu, você tá levando a minha imagem junto. Então, cara... E porque toda coisa de... quanto mais escasso é um produto, quanto mais aí isso entra... Não, isso aí entra no... valoriza, né? O valor de mercado deles. Por que a bolsa custa mais de 150 reais? Porque não é uma bolsa. Porque não é uma bolsa. Ela é um signo. Ela é um signo. Né? Ela é um signo de status. Eu gosto muito de estudar sobre o mercado de luxo e entender lá... Eu gosto de estudar sobre o mercado de luxo, sobre extrema-direita, porque é entender o que é que lá faz eles estarem onde eles estão. E como que a gente pode pegar coisas como a importância de você desenvolver um relacionamento com o seu cliente. É isso. A importância de você selecionar quem Por trabalha para você. Você vai oferecer uma terapia de 40 horas que custa em torno de 30 mil reais por mês para uma família que tem um plano de saúde que custa 600 reais para ela e é tudo o que ela pode fazer. Por que você insiste em oferecer esse produto para essa pessoa que não quer, que não tem como comprar esse produto? E aí, pior, porque agora a gente tem uma variável de contexto que não é uma bolsa para uma madame. Você está oferecendo um tratamento que promete quase que a cura para uma mãe em desespero, em situação de vulnerabilidade. E esta mãe, se ela vender tudo que ela tem na vida, ela não vai conseguir pagar. E você continua insistindo que tem que ser esse, que é esse o serviço que você oferece para ela. E que tem caminho, porque é só ela brigar com a operadora de saúde através do judiciário para conseguir
aquele tratamento. É isso. É de uma crueldade. Eu penso sobre isso também. Eu fiz isso na época da minha empresa e isso é de uma desconexão muito grande com tudo. Porque não é que não tem que brigar, tem sim. Quanto mais gente for brigar, quanto mais gente entrar na justiça contra o plano de saúde, quanto mais gente vai ser lindo. Arrancar tudo o couro dessa bando de filho da puta, melhor. Melhor, cada vez melhor. Mas entenda, não dá pra você dizer pra uma família em situação de vulnerabilidade que a vida dela, a partir de agora, vai ser brigar na justiça pra conseguir uma liminar, aí a liminar cai, tem que entrar de novo, aí o plano não cumpre a liminar, tem que entrar de novo com outro advogado em outro lugar para fazer o plano cumprir a liminar. Você tá dizendo pra ela que, primeiro, a responsabilidade sobre, né, fazer justiça é dela. Segundo, que se ela não comprar esse serviço que você está oferecendo, não existe outro possível e tem que ser esse, porque é esse que vai curar o seu filho. Então, assim, não consigo ver em nada que seja ético nessa Também atitude. Não. E assim, pra mim é o retrato daquele ditado, sabe? De boas intenções, o inferno tá cheio. Não vem dizer que você tá cheio de boas intenções, que você quer o melhor pra criancinha. Né? Você quer vender um serviço que custa 30 mil reais. Aliás, você quer vender, né? Entregar esse serviço também é outros 500. Eu quero destacar uma coisa aqui, voltando, eu tô vendo os comentários, eu gostei. Não é só abrir uma empresa, não é só se candidatar à presidência do país. Sabe por quê? Porque corre o risco de você ganhar e ser um imbecil no poder. Então, você ser uma pessoa que não tem a competência para estar representando aquele povo. E isso é muito ruim. Aquele povo é você ser dona de uma clínica e você não conseguir representar, você prometer e não conseguir entregar. E assim, e aí a gente fala do mercado de luxo, por quê? Porque ele ensina uma coisa que, mesmo que a gente esteja do outro lado da relação, absolutamente distante, quando o mercado de luxo ele estabelece a coisa da exclusividade, da dificuldade, eu quero pegar o espelho oposto disso, né, o oposto, dizendo que nós não conseguimos oferecer esse serviço para a massa. A gente consegue, um indivíduo, uma dona de uma clínica, consegue oferecer uma produção artesanal. Artesanal. Você entendeu o espelho, o espelhamento? Eu acho que não consigo ver na literatura um exemplo, uma evidência de que é escalonável e replicável do jeito que as pessoas acham que é um atendimento em aba. Não é. Não é. Porque ele requer o seu olho, a sua expertise clínica presente durante o atendimento. Do mesmo jeito que para você ter uma Hermès Birkin, você precisa de um filho da puta, de um artesão francês que vem de uma família de 500 anos naquele específico jeito de cortar o couro e costurar o negocinho. Então, não dá para escalonar isso na fábrica chinesa, porque quando eles tentaram foi aquele escândalo. Certo? A pessoa se sentiu traída, né? E, na verdade, não foi assim, tentamos, não deu certo. Na verdade, é uma prática corrente de todas as marcas de luxo. Foi a Chanel. Tá? A Hermès teve também. A Hermès também teve? Também. Tem um monte de empresa chinesa a Chanel mostrando. Ó, tá vendo? Essa aqui é a Birkin. Lá custa 150, a gente cobra assim. Amiga, isso foi pior. A Chanel deu um tiro no pezinho dela, porque ela fez uma campanha de marketing onde ela mostrava a linha de produção. Mesmo, né? Ela mesma. Saiu do ar em poucas horas. Que é também muito análoga. É assim, eu digo que as minhas bolsas são extremamente exclusivas e maravilhosas e vão durar gerações, porque elas são feitas com esta expertise, com esses materiais exclusivos, essa pessoa que só existe aqui, que levou gerações para desenvolver essa técnica e enquanto eu produzo em massa na China e distribuo via mercado de pirataria,
tá? Gente, quem distribui pirataria, uma boa parte é a própria empresa que está sendo pirateada. Que é o faturamento B. Que é o faturamento B. É. Tá? Porque você não vive de vender 3 bolsas de $150 mil. Você vive de vender 150 mil bolsas de $100. E é exatamente isso que as clínicas fazem, né? Nós temos a BCBA, nós temos o Excelência, nós temos o curso XYZ, nós temos a salinha de tons pastéis e todos esses brinquedos aqui. Nós oferecemos um serviço exclusivo que ninguém vai conseguir fazer porque é excelência e AD, mas por debaixo do pano você está vendendo, né, um atendimento sucateado que vale o que a operadora paga, R$70 a hora. E é isso que de fato você está oferecendo para o seu cliente. Se você está em processo de abertura de empresa, se a sua empresa é nova, se a sua empresa está querendo dar um redirecionamento, né, nas coisas, porque dessa vez você quer acertar, você precisa fazer duas coisas. Assim, você precisa fazer duas coisas. Uma é estudar as regulamentações que já existem em relação ao mercado que você está inserida, diretrizes éticas que já existem e que você e o sistema que você fornece precisa prover, precisa ser capaz de prover, e você precisa desenvolver habilidades relacionais. Você precisa. Eu estava discutindo esses dias contigo, né, aqui na nossa salinha, dizendo que assim, eu tenho chegado a uma conclusão nos meus atendimentos, nos meus encontros, e que o buraco é mais embaixo. De que é um luxo eu discutir e eu implementar a construção de um modelo de negócios, a implementação de um POP, né, um protocolo operacional padrão, a estruturação de um feedback, seja lá qual for a palavra que eu queira usar aqui para gestão comportamental, se eu não desenvolver em quem manda a habilidade de identificar, prevenir e resolver problemas. Liderança. Porque aí isso consegue ser cascateado. Aí eu começo a pensar na possibilidade de acreditar que isso talvez possa ser, com todas essas condicionais, cascateados. Por quê? Porque quando eu converso com a equipe, quando eu visito a empresa, quando eu converso contigo sobre as empresas que a gente tem em conjunto, quando eu abro, eu amplio, o que eu vejo? Pessoas oprimidas, e são duas, dividir o grupo em dois, né? As pessoas que são oprimidas pelo modelo de gestão e as pessoas que copiam e fazem igual e perpetuam o modelo de gestão. Uhum. Quando você se comporta publicamente na oferta de produtos ou serviços, você está sendo modelo. Quer você queira ou não, quer você esteja fazendo isso de maneira consciente ou não. Então, se você se colocou numa posição de liderança, sendo você um líder ou não, uma líder ou não, você vai ser seguida. Porque é nessa posição que você se colocou, né? Então, quer fazer as coisas direito, tenha minimamente consciência, né, da onde você está partindo, aonde você quer chegar, e pense muito bem sobre isso. E não faz o papel do menininho lá que vai entrar no lugar do Demetrio Magnoli e ficar lambendo bota, né, de quem tá te oprimindo, né, porque quem ganha é você. Porque você só vai ganhar até um certo limite e depois você vai ser cuspido que nem qualquer outro bagaço. E isso que a gente tá falando é em tom de briga, porque é em tom mesmo de puxão assim de orelha, porque eu tenho certeza que você, falei disso no encontro passado, sobre a abertura de empresa, eu tenho certeza que você que tá aqui acompanhando a gente pelo YouTube ou ao vivo pelo canal da Realize, você não empreendeu por oportunidade, você empreendeu por necessidade. A oportunidade, ela casou depois com a necessidade, mas o seu movimento de empreender, ele foi muito mais por necessidade. E por você acreditar verdadeiramente, genuinamente, que você vai fazer uma coisa bacana,
que você quer ter o seu negócio por muitos anos e que você quer que ele seja geracional. Eu acredito também, nisso. As pessoas não são, a maioria das pessoas não é movida por, né, oportunismo, que a maioria é diferente das de oportunidade, não tá? é canalha, que a maioria das pessoas não quer fazer o mal. Porém, de novo, de boas intenções, o inferno tá cheio. E uma vez que você se vê nessa posição e você fecha os olhos para essas coisas, aí passa a ser responsabilidade sua, né? É isso, assim, eu tenho sentido essa importância, assim, de você refletir sobre. Falo muito do número cada vez mais crescente de CNPJs fechados. Eu estava vendo uma matéria no jornal local essa semana dizendo que aumentou em mais de 50% o número de abertura de empresas de mulheres aqui no Ceará. Isso fala da força, da potência daqui, mas me mostra que o perfil de quem mais abre CNPJ e sofre com a não continuidade desse CNPJ são de mulheres, porque não conseguem emitir esse conjunto de comportamentos que costumeiramente a gente observa em homens. Que a gente falou aqui de várias coisas, mas é de quem? O Lula. O homem. E o Trump. E o Trump. E de novo, né, quando a gente faz essas análises, não tem uma... Não é uma coisa assim, tudo que está sendo feito está errado. Não. Tudo que está sendo feito está errado. Porém, não é... né, o fim do mundo. Também o fim do mundo. Porém, não é, né, de uma hora para outra que tudo vai se resolver. Não. Mas também nada vai se resolver, as coisas tendem a só piorar daqui para frente, é só ladeira abaixo, se a gente não começar seriamente a deixar claro quais são os valores e objetivos, deixar claro qual é a nossa posição, fazer uma comunicação efetiva, ter a abertura, porém não ceder naquilo que é central. É isso. Isso é inegociável. Isso é fundamental. E quando eu disse que nunca é tarde para você redirecionar, eu quero destacar aqui, para você se posicionar corretamente, eu quero destacar aqui a postagem que eu vi ontem no perfil da BPMC. Se vocês não estão acompanhando, houve todo um movimento difícil, um conflito público em relação à BPMC e o coletivo... Vale da AC. O coletivo do Vale? O coletivo do Vale, eu acho que é coletivo do Vale. Acho que sim. Em relação a dificuldades de enfrentamento na minha análise. Né? E eu acho que também é isso. Então, é uma falta de clareza sobre determinadas... Então, houve por parte, né, da diretoria da BPMC uma desabilidade, uma falta de letramento em questões de gênero, questões LGBT, que levou eles a tomarem decisões e fazerem ações que prejudicaram e causaram dor a pessoas. E aí, a partir disso, houve todo um processo de autoobservação, aceitar que foi um erro, entender que esse erro causou sofrimento e construir uma comunicação clara, baseada em valores que agora estão claros e com abertura para negociação. Então, assim, a partir do momento em que, né? Também demorou 3 semanas. Sim, gente, sabe por quê? Porque vocês largam a mão de ser idiota e achar que uma associação do tamanho da BPMC, com mais de 6 mil associados, é responsabilidade de uma pessoa. Também tem uns parâmetros que tem uma gente que nem a sua clínica. A partir de amanhã você está proibido de fornecer serviço para plano de saúde, porque senão você é uma pelega. Tá certo? Vai funcionar isso? É justo as pessoas cobrarem isso de você? Não é não. Enfim. E aí, desculpa, errei, porque não sabia. Eu preciso aprender, me comprometo a aprender, peço sinceras desculpas, porque causei seu sofrimento e me comprometo a melhorar.
e que não aconteceu no primeiro comunicado. Então, houve uma situação conflituosa, houve um primeiro comunicado e agora houve outro comunicado, o que valida o fato de que você não precisa ter vergonha de expor a sua evolução. Evolui, gente. A sua evolução, o seu aprendizado. E o que me mostra, né, e eu tenho... Assim, eu não sei, tá gritante na minha cara. A necessidade cada vez maior, inclusive e especialmente entre nós, analistas do comportamento, de recebermos uma orientação e uma formação para enfrentamento de situações conflituosas. Porque se isso na raiz, com o local onde haveria de fato o evento, tivesse sido nada disso. Por isso que é importante a prevenção, a identificação, a prevenção e a solução de problemas. E eu acho que é isso, sim. Eu acho que obrigada por vocês que conversaram conosco, que estiveram até aqui. Pra gente é muito bom poder conversar sobre esses assuntos e poder orientar você em relação à abertura da sua empresa. É isso, meu povo. Tchau, até quinta-feira que vem. Tchau. Vou encerrar aqui pra gente fazer a abertura do YouTube aqui. Tá, mas... Quê? Encerra aí que ainda tá ao vivo. Não, tô encerrando. Ai, Deus. Eu vou só deixar gravando e eu preciso... Não, vamos fazer logo a abertura aqui. Não, mas é só thumbnail, porque é só a capa. A gente não vai fazer aquele dia, eu sou fulana, eu sou fulana? Não, aí não tem como editar o vídeo, tem como você colocar a capa. Não tá no YouTube. Ah, foi sua gravação, é verdade. Está sendo, eu posso cortar eu tudo tava isso. Não. Trabalhando na loja. A gente faz o thumb, que a gente fica parada. No ao vivo. Pronto. Aí agora a gente se apresenta. Para você que está assistindo a live por aqui, vídeo, né? Para você que está assistindo esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube, ele é a gravação de uma live que acontece todas as quintas-feiras ao meio-dia no perfil do Instagram da Realize. Lá é @realize.aba. Vai lá, nos segue e acompanha ao vivo para conseguir fazer os comentários e a gente interagir durante a gravação desse vídeo. Nesse canal a gente coloca então essas lives que são nossas análises sobre eventos da análise do comportamento em relação a clínicas que prestam serviços a pessoas com neurodiversidade. Eu sou a Lidiane Queiroz, sou psicóloga, analista do comportamento, doutora e mestre em análise do comportamento, especialista em ACT-OBM e gestão de pessoas, trabalho com gestão comportamental para negócios, através do olhar da análise do comportamento, e ofereço cursos para desenvolvimento de repertórios de enfrentamento. Oi, eu sou Ana Arantes, eu sou psicóloga analista do comportamento, eu sou mestre em educação especial, doutora em psicologia do comportamento e cognição, especialista em análise do comportamento aplicada a intervenção para pessoas autistas e pessoas neurodiversas. E também sou especialista em ACT, em terapia de aceitação e compromisso, e eu trabalho fazendo formação, supervisão e dando consultoria para equipes de aba no atendimento a pessoas autistas e para clínicas que atendem pessoas autistas. E dá treinamento os principais, porque redes relacionais. Do treinamento para que o atendimento seja feito de maneira adequada, atualizada, ética e eficiente. Muito bem, isso mesmo. Pronto, vou encerrar aqui. E aí, amiga, eu tô com uma ideia, tá?